aí, gurizada, vamos então ao último tópico do nosso estudo de patologias do sistema nervoso. Vamos lá? Vamos falar dos neoplasmas de sistema nervoso. A gente vai conversar um pouquinho sobre os neoplasmas do sistema nervoso central, das meninges, do periférico e vai mencionar também os metastáticos, tá? Então, começando pelos neoplasmas do sistema nervoso central, a gente tem que pensar, lembra que a gente já conversou sobre isso outras vezes quando fala sobre neoplasia. A gente tem que pensar no órgão, no sistema no qual a gente está trabalhando e que células que ali existem e que potencialmente podem dar origem a neoplasmas. Então, no caso do sistema nervoso central, a gente já sabe que neurônios não vão, ou a partir de neurônios, a gente não vai ter neoplasmas, porque os neurônios são células permanentes, tá? Mas que a gente tem as células da glia que podem dar origem a neoplasmas. Então, podem ser detectados astrocitomas e oligodendrogliomas, tá? Para cada um deles vão existir graus diferentes, vão existir possibilidades de malignidades diferentes. De um modo geral, esses neoplasmas eles não são muito metastáticos, mas eles geralmente causam risco de morte pelo simples fato de acontecerem dentro da caixa craniana. Tá? Então, o crescimento deles vai fazendo a compressão e a atrofia do tecido nervoso. São difíceis de operar, muitas vezes são difíceis de diagnosticar. O diagnóstico em veterinária só vai acontecer quando já tem sinais clínicos bem avançados. Tá? Então, por isso, em geral, eles oferecem risco de morte. Tá? Outro neoplasma é o ependimoma, então, que é o neoplasma das células ependimárias. A gente já encontrou alguns tantos por aí. E outro ainda é o papiloma, variante benigna, ou carcinoma, variante maligna, de plexo coroide. Tá? Esse aqui a gente vai diagnosticar exatamente pelo grau de invasão que tem para os tecidos adjacentes. Tá? Então, a maioria desses neoplasmas, eles não são muito invasivos, com exceção desse que é o papilomocarcinoma do plexo coroide. Eu fui bem sucinta, tá? Eu quero que vocês tenham uma ideia sobre a existência deles e principalmente isso. Às vezes, as pessoas saem por aí dizendo que não, o sistema nervoso central não tem neoplasma porque neurônio não prolifera. Neurônio não, mas lembra que a gente tem várias outras populações celulares com potencial proliferativo no sistema nervoso, tá? Então, se atentar para a possibilidade desses neoplasmas. Bom, a gente precisa considerar também a possibilidade de neoplasmas nas meninges, a gente vai chamar eles de meningiomas. Existem vários subtipos de meningiomas quanto à morfologia e ou quanto à localização, então existem também várias formas de classificar os meningiomas. Por exemplo, existem os meningiomas que formam umas perolazinhas, um material mineralizado no centro. A gente chama de meningioma psamomatoso. Não precisa guardar esse nome, só para vocês terem ideia. Bom, existem meningiomas que ocorrem na meninge que revestem nervos cranianos, como o nervo o oculomotor, ou o nervo óptico. Tá? Ali tem uma meninge revestindo. Ou perineuro, uma transição para meninge, tá? Então, alguns autores vão chamar esse meningioma de meningioma retrobulbar, caracteriza como uma entidade, porque ele tem todo um comportamento específico. O meningioma retrobulbar, ele cresce, ele faz a protusão do olho, mas ele também cresce invadindo os tecidos ósseos. Ele é bem destrutivo, tá? E aí vem a outra possibilidade de classificação dos meningiomas, que é uma possibilidade que está sendo muito trabalhada, que é quanto a grau de malignidade. Então, classificar os meningiomas em grau 1, 2, 3, acho que, se eu não me engano, até 4, porque essa classificação não está bem estabelecida ainda, tá? E aí, tu classificaria se tem invasão, se não tem invasão, se tem destruição óssea, se não tem destruição óssea. Tá? Então, isso é uma coisa para futuro. Se liguem que provavelmente, logo, talvez até se estarem informados, a gente vai estar falando de meningiomas
por grau, tá? Caracterizando por esse grau de malignidade, possibilidade de metástase e principalmente possibilidade de invasão e destruição de tecidos adjacentes, tá? Um dos maiores problemas do meningioma é o mesmo que o problema dos tumores do sistema nervoso central, propriamente ditos, né? É o fato dele crescer, especialmente se ele está dentro do encéfalo, né? Crescer e comprimir o encéfalo. Bom, de tumores do sistema nervoso periférico. O tumor importante é o tumor da bainha do nervo periférico, que vem do inglês Perineural sheath tumor. Tá? Então, a gente usa, mesmo no português, todo mundo usa, tá? Na clínica, em tudo que é livro, todo mundo usa essa sigla, tá? PNST, que em português quer dizer tumor da bainha do nervo periférico. Se vocês pegarem uma literatura um pouquinho mais antiga, vocês vão ver falando, ou mesmo tem gente que ainda segue falando desse jeito, em schwannomas e neurofibromas. Lembra da célula de Schwann, que é aquela que faz a bainha de mielina no nervo? Pois é, essa célula pode dar origem ao neoplasma, que o pessoal chama de schwannoma. Mas lembra também que no nervo tinha aquelas bainhas de tecido conjuntivo, ou seja, produzidas por fibroblastos, né? O endoneuro, o perineuro, o epineuro, tá? Produzidos por fibroblastos. Esses fibroblastos também podem dar origem a tumores. E aí ficou uma grande confusão que nem imunistoquímica, nem técnicas moleculares muitas vezes conseguiram resolver, que é esse tumor é de célula de Schwann ou esse tumor é de fibroblasto perineural. E aí se viu que não mudava em nada fazer essa classificação, definir isso. O comportamento era o mesmo. Existem as variantes benignas, que a gente vai chamar de PNST benigno, e existem as variantes malignas, que a gente vai chamar de PNST maligno. Então, se parou de tentar dizer se era schwannoma ou se era neurofibroma, se colocou tudo num saco só, que é o PNST, ou tumores de bainha do nervo periférico, e aí a gente só coloca atrás, benigno ou maligno, tá? O que não pode acontecer é chegar para vocês só esse diagnóstico aqui. Tem que chegar com benigno ou maligno. Ou então perguntar se talvez o patologista, quando é benigno, quando o neoplasma é benigno, ele não coloca benigno. Isso às vezes até acontece, isso é uma opção. Mas tentar saber, buscar, se chegar só isso, buscar mais informação sobre eles, tá? E para finalizar tudo isso, os neoplasmas, a gente fala dos neoplasmas metastáticos, tá? Existem várias possibilidades, aliás, todas as possibilidades. A gente já encontrou, tanto na rotina como na literatura, uma ampla diversidade de neoplasmas que metastatizam para o encéfalo, tá? O comportamento disso em humanos não é o mesmo que em animais. Por exemplo, melanomas em humanos metastatizam muito para o cérebro, em animais isso não é assim, tá? Os melanomas não têm esse tropismo todo pelo encéfalo, tá? Mas existem, por exemplo, tumores de mama podem metastatizar para o encéfalo, alguns linfomas fazem infiltrados neoplásicos no encéfalo, TVT, a gente já tem casos aqui, a Prof. Fábio e a Márcia descreveram num artigo, TVT fazendo metástase, tá? Então, uma ampla diversidade de neoplasmas pode metastatizar para o cérebro, e aí, às vezes, a gente não tem nem o diagnóstico do tumor primário e vai diagnosticar a metástase pelo sinal neurológico, tá? Isso não raro acontece em medicina veterinária. Então, só para mostrar para vocês alguns casos, tá? Isso aqui é encéfalo de bovino, são de animais do mesmo lote, animais da mesma idade, e um dos animais era uma propriedade que teve um surto de HBV5, mas um dos animais que a gente teve a sorte de necropsiar tinha essa massa neoplásica nessa região aqui, ó, o equivalente aqui. Vocês percebam que a gente só tem um restinho
de ponte e medula oblonga, teve invasão infiltrado do cerebelo, tá? Com destruição e perda do cerebelo. Aqui, corpos quadrigêmeos se foram, tá? Invadidos pelo neoplasma. Isso aqui era um ependimoma, tá? Um neoplasma de células ependimárias. Em princípio não é maligno, né? Mas olha onde ele cresceu, ele acabou por compressão e comprimindo os tecidos adjacentes e crescendo e destruindo os tecidos adjacentes. O animal veio a óbito. Aqui um meningioma, esse se tratava de um meningioma pneumatoso. Percebe que esse meningioma ele é pedunculado, ele tem aquela constrição, aquela partezinha mais estrangulada na base, tá? Formava tipo uma árvorezinha. Isso aqui era num cão. E outras situações, como por exemplo a leucose bovina, que é uma doença causada por um vírus, o vírus da leucose bovina, e o vírus da leucose bovina pode causar diferentes aspectos ou várias formas de doença. E uma delas é o desenvolvimento de neoplasmas em várias regiões corpóreas. E nesse caso aqui era um neoplasma intramedular, que comprimia a medula espinhal. Tá? Aqui uma leucose no encéfalo, de novo, lembra? Percebe, olha aqui, ó, simetria. Olha um hemisfério e olha o outro hemisfério. Foi aí que fica fácil a gente achar o aumento de volume. Percebe que tinha conificação desse cerebelo, né? Certamente pela compressão que essa massa imensa estava fazendo nessa cabeça, tá? E aqui é o corte, então, uma massa homogênea, aqui um pouco avermelhada, mas provavelmente ela era, aqui está mais ou menos fixado, ela era bem amarelada, tá? Porque se trata, na verdade, de uma massa de linfócitos. Tá? Leucose já foi chamada de linfosarcoma, depois o nome nunca pegou, tá? Então a leucose bovina. Percebe sempre aquela questão da simetria que eu comento com vocês. Tá? Aqui uma metástase de tumor mamário, tá? Uma metástase de tumor mamário e um outro neoplasma, só para mostrar para vocês, que é o tumor ósseo multilobular. Eu já mostrei isso para vocês lá na geral, que é um neoplasma que ele é da caixa craniana, ele cresce a partir do osso, ele cresce geralmente para a face externa, mas eventualmente ele vai crescer causando compressão do encéfalo e pode levar o animal à morte por compressão do encéfalo. Tá, gente? Com isso, a gente de fato encerra essa nossa jornada pelas patologias do sistema nervoso. Eu sei que foi longa, eu sei que tem bastante coisa para estudar, tá? Mas não se apavora. O assunto é extremamente interessante. E eu vou dizer para vocês, é extremamente útil, tá? Ele vai ser necessário em todas as vivências de vocês. Tá? Doença neurológica é uma realidade, é uma necessidade, mas eu vou querer trabalhar com saúde coletiva. Bom, tu viu aqui quantas doenças a gente trabalhou que tem esse foco, né? Então, assim, ó, se dedica, encara e vai dar certo, tá bom? Com isso, então, encerramos esse tópico e nos preparamos para responder o questionário, né? Para responder o questionário e que eu vou deixar lá na aula para vocês, fixar esses conteúdos e para a gente trilhar novos caminhos dentro da patologia. Tá bom, gente? Até os nossos próximos encontros.